pregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que o Senhor vá além das nossas palavras, falando a cada pessoa, e que possa, Senhor, o nosso ouvir ser aberto, para que possamos ouvir o que o Espírito diz e dar ouvidos ao que Ele nos fala. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos vendo todas as quartas-feiras as parábolas do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ir a uma parábola que se encontra no Evangelho de João. Quando Jesus fala a respeito dele próprio. Várias vezes no Evangelho de João, Jesus utilizou a expressão "eu sou". Nós conhecemos algumas parábolas importantes, como ele disse: "Eu sou o bom pastor". E aí Jesus discorre sobre o bom pastor. Mas, neste caso, nessa parábola específica que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 15, Jesus fala: "Eu sou a videira verdadeira". Então, venha comigo ao Evangelho segundo João, capítulo de número 15. Disse o Senhor: "Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer". Até aqui. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Estranha a expressão do Senhor Jesus Cristo que disse: "Eu sou a videira verdadeira". E acaso existiria uma videira falsa? O que significa uma videira verdadeira? Uma outra maneira de se falar isto é o que encontramos nas Sagradas Escrituras, quando se diz: "E o produto da vide não mente", ou "o produto da vide mente". Ou seja, é a videira que tem frutos. Ou, em outros termos, a videira que não decepciona. Isso significa: o que você vem buscar em Cristo, você encontra em Cristo. Isso é algo maravilhoso. O que seria uma árvore mentirosa? Uma falsa árvore. Nós conhecemos um outro trecho das Sagradas Escrituras em que Jesus encontra uma figueira cheia de folhas e não há nela fruto. Então Jesus repreende aquela videira e diz: "Ninguém mais coma de ti". E no outro dia a videira estava
Perdão, a figueira estava seca. Aquela era uma figueira mentirosa. Por quê? Porque na figueira, o fruto começa a surgir antes das folhas. E se ela está cheia de folhas, era de se esperar que ela estivesse cheia de frutos. Mas ela tinha a aparência de que possuía frutos e, de fato, não possuía. E quando é só aparência, isso implica no fermento dos fariseus, que a Bíblia diz que é a hipocrisia. Esta é a mentira. Aparentar algo e não ter o que aparenta ter. Jesus não é de aparências, Jesus é de realidade. Ele é o que aparenta ser. Ele tem o que aparenta ter. E que isso deve ser parte da nossa vida. É muito interessante percebermos qual é a ação de quando não há frutos e de quando há frutos. Se não há frutos num ramo, o pai corta. Se há frutos num ramo, o pai limpa, ou seja, o pai poda. Então, se está tudo certo, corta. E se está tudo errado, corta também. Qual é a diferença? A diferença é o destino. Um é cortado para ser lançado no fogo e outro é cortado para que dê ainda mais fruto. Eu não frutifico simplesmente para ter o meu fruto. Há um momento certo de se colher o fruto. Fruto que não é colhido e permanece, o futuro dele é a podridão aonde está. Então, se alguém desejava que o produto da videira permanecesse, este frutificar deveria ser colhido. Duas maneiras eram feitas para que o produto da videira pudesse permanecer. São as uvas. Uma delas é para alimentar, outra delas é para beber, que na cultura, tanto judaica quanto na cultura europeia, o vinho não é bebida, na realidade é alimento. Isso é interessante. O vinho é alimento. É claro, nós bebemos, não que eu beba, mas nós bebemos. Então, o vinho é alimento. Veja, quando se toma as uvas e passa-se o processo de transformá-las em uva passa, essas uvas permanecem. Permanecem. Elas não se perdem, elas permanecem e poderão ser consumidas. Na cultura hebraica, primeiro se separava a uva para que se tornasse passa, para que alimentasse. E só depois de alcançar o suficiente para atender a todos, com o restante se fazia o vinho. Por isso, a Bíblia diz da alegria quando há abundância de vinho. Porque quando há abundância de vinho, é que houve abundância de comida. E muita gente pensa que é alegria por beber o vinho. Não, não. É porque há provisão, porque há sustento. Jesus, então,
fala-nos deste podar e deste cortar. Onde se poda, digamos, a videira sangra. E esse sangrar traz mais frutificar. É interessante conhecermos um ditado de origem romana que diz que do sangrar da videira vem o fruto. E essa videira verdadeira sangrou para que eu e você e outros muitos pudéssemos ser os frutos da videira verdadeira. Os frutos de Cristo, os frutos do Senhor. Ele suportou a ignomínia dos homens porque contemplava o seu galardão. Contemplava a você, contemplava a mim, contemplava a todos pelos quais ele deu sua própria vida. Na parábola do bom pastor, ele diz: ninguém toma a minha vida. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Normalmente, nós pensamos que Jesus foi crucificado pela vontade de Roma ou pela vontade das autoridades judias ou pela vontade de Herodes ou pela vontade do povo. Lembre-se que Jesus, no Getsemane, ele disse o quê? Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus morreu pela vontade do Pai. Jesus morreu pela sua própria vontade, dando a sua vida por nós. O primeiro homem que literalmente Cristo substituiu naquela cruz foi um tal de Barrabás. Nós normalmente não pregamos muito sobre Barrabás. Nós dizemos: o povo escolheu Barrabás. Você sabe qual era o nome de Barrabás? Era o mesmo nome de Jesus. Ele se chamava Jesus Barrabás. Veja a artimanha, a malícia. Dizer: a quem libertarei? A Jesus ou a Jesus? A este ou a Barrabás? E se gritassem Jesus, Barrabás também se chamava Jesus. Barrabás foi escolhido para que o julgamento pudesse ser fraudado, digamos assim. O povo pôde ter gritado, incentivado pelas autoridades, mas eu te digo o seguinte, que quem decidiu a escolha de Jesus tomar o lugar de Barrabás não foi o povo, foi o próprio Senhor. Porque se ele não desse a sua vida, ninguém a tomaria. Nem todos os tribunais, nem todos os exércitos do mundo poderiam tomar. Ora, mas eles não escolheram? Escolheram, mas a vontade soberana de Deus se estabeleceu. E a vontade de Cristo, por amor a mim e por amor a você, foi estabelecida. Cristo se deu por nós. E isso nós não podemos perder. É interessante que Cristo, quando toma o lugar de Barrabás, toma tudo que era preparado para Barrabás. Ele seria surrado, ele seria humilhado, ele teria que carregar a cruz, o madeiro, ele seria crucificado, ele morreria. Então Jesus toma a vida e toda a consequência da vida de Barrabás e assume esta vida. E vive o que Barrabás viveria. E Barrabás vive a liberdade que Cristo viveria, se não tivesse tomado o lugar de Barrabás.
Cristo sofre as consequências todas das nossas vidas para que nós vivamos a vida dele. Por isso o apóstolo Paulo diz: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Jesus disse: se permanecerdes em mim, dareis muito fruto. A outra palavra praticamente igual a essa: se permanecerdes em mim, tudo que pedires vos será feito. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, não apenas Cristo permanecendo e nós permanecendo nele, mas as palavras dele permanecerem em nós. E quando isto acontece? Quando nós realmente o temos como Senhor. Nem todo que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Então, esta obediência, esta colocação não apenas de fé, mas de fé e fidelidade. Inclusive, no grego, a palavra fé e a palavra fidelidade são a mesma palavra. E se você vai a outra parábola de Jesus, que é a palavra dos talentos, você verá servo bom e fiel. E quais foram aqueles que foram chamados de servo bom e fiel? Foram os que multiplicaram o que lhes foi confiado. Então, fidelidade gera multiplicação. Aquele que está em Cristo é aquele que é fiel ao Senhor. E então, nele há multiplicação. Quando se fala de cortar e lançar fora, o destino sendo o fogo para ser consumido, o que está se dizendo é impedir o progresso da morte, porque quando um ramo não produz fruto, ele está na videira, mas ele não é mais ligado à videira. No entanto, ele tem que ser removido da videira. Cristo em nós é a esperança da glória. E nós em Cristo podemos todas as coisas. Então é necessário estarmos no Senhor e o Senhor estar em nós. Como eu disse, não basta eu estar no corpo de Cristo. É necessário que o corpo de Cristo esteja em mim. Porque qualquer coisa que esteja no meu corpo, que o meu corpo não esteja neste elemento, este é um corpo estranho ao meu corpo. É necessário que eu tenha tanto o corpo em mim, quanto eu esteja no corpo. E aí eu farei parte do corpo verdadeiramente. Eu citei como exemplo, e volto a citar de novo, os cravos da cruz. Porque eles estavam no corpo de Cristo, mas não eram corpo de Cristo. E há pessoas que estão e não são. E nós não podemos apenas estar, nós temos que ser. Eu gosto de uma frase do Dr. Billy Graham, que ele diz: salvação não é apenas uma conversão instantânea, mas é uma transformação constante de nossas vidas, até que cheguemos a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo.
Salvação, eu creio na conversão radical, mas eu também creio que dia após dia, de fé em fé e de glória em glória, somos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quando se diz este podar, há uma palavra grega especial que é cartásio, que vem, ou melhor dizendo, cartazes, que é a forma grega. E o que é essas catarses? Atividades catárticas, falamos nós, que expelem, que trazem o que está dentro para fora. Quando se fala limpar, está falando, lhe faz uma catarse. Sabe que a grande ênfase da catarse não é tirar, mas é trazer para fora o que existe dentro. O Pai limpa para que dê ainda mais fruto. E eu quero colocar a ênfase nesse mais fruto. Porque se eu frutifiquei antes bem, eu frutificarei melhor depois. Sempre há um crescente frutificar. Através deste agir de Deus em nossas vidas, que traz para fora o que potencialmente nós temos dentro. Dentro de mim, dentro de você, há um frutificar esperando para sair. Mas se nós não formos limpos, nós não poderemos produzir mais fruto. Quantas pessoas não estão produzindo mais porque não estão dispostas a perder? Nós já vimos aqui a parábola do semeador. A parábola do semeador diz, uma parte caiu à beira do caminho e os pássaros levaram. Outra parte caiu nas rochas e foi queimado. Outra parte caiu entre os espinhos e foi sufocada. E outra parte caiu em terra boa e produziu a 30, 60 e 100 por um. Veja, para cada 4 partes, 3/4 do total semeado são perdidos. Se nós considerarmos cada parte igual, 3/4. Só o que prospera é 25%, fazendo contas. Mas isso que é de cada 4 sementes, uma prospera, a uma produz no mínimo 30. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. É o que Jesus diz. Então, quem não está pronto a perder, não estará apto a ganhar. E no caso da videira, não há dúvidas. Se estamos conectados a Cristo, ligados a Cristo, se a seiva, que é a vida, se a vida de Cristo flui em nós, a partir desta vida de Cristo, produziremos frutos. E não poucos, em abundância. Sabe, quando flui de Cristo, coisas acontecem, um milagre acontece. Você deve se lembrar daquela mulher do fluxo de sangue. Quando tocou em Cristo, Cristo disse, de mim saiu virtude. Diz que ela tocou nas franjas de Cristo.
Sabe, os filactérios ou franjas, eles representavam a lembrança do cumprimento da lei, ou seja, a virtude de alguém. Então ali estava a virtude, uma maneira simbólica de falar. E quando ela toca naquilo que representava a virtude, ela recebe da parte de Cristo virtude. O que é virtude? É vida digna, é vida honrada. Isto é virtude. E então, naquele dia, não foi o enfermo que contaminou o são, foi o são que contaminou o enfermo. Jesus, com a sua virtude, é estranho falar assim, nos contamina. E o que nós produzimos não é algo fruto de nós mesmos, mas sim daquele que estamos ligados, é consequência da pessoa de Cristo que se manifesta em nós, da virtude de Cristo que se permanece em nós. Sem mim, nada podeis fazer. Mas a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. E ele mesmo disse, se vocês tiverem fé, nada vos será impossível. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha o quê? Fé. Creia nele. E ainda, sem fé, é impossível agradar a Deus. Esses frutos que produzimos são agradáveis ao agricultor. Sabe, nós falamos demais do semeador, mas existe o agricultor. O semeador é uma figura linda nas parábolas, mas ele apenas lança semente. O agricultor fornece a semente, aquele que dá semente ao que semeia. Até a semente eu preciso que Deus me dê. Essa palavra, que nela seja a manifestação do semear, ela tem que vir do Senhor, porque se ela vier de mim mesmo, ela não produzirá o efeito que deve produzir em nossas vidas, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus deseja fazer na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós, essa catarse, trazer para fora o que existe lá. Levar-nos a frutificar, que é a consequência do fluir de vida dele em nós. Isso é o frutificar. Jesus disse, não se enganem. Só há uma videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, mas vós sois os ramos. Sois os ramos. A videira tem toda a estrutura de sustentabilidade, a começar pela raiz. E a Bíblia diz, tal é a raiz, assim serão os frutos. Por quê? Nós conhecemos outra parábola de Jesus, uma expressão de Jesus praticamente, que é dita, árvore boa dá bom fruto, árvore ruim dá fruto ruim, ou árvore má dá fruto mau. Então, para que tenhamos um bom fruto, temos que ser boas árvores.
Mas há uma maneira de contaminarmos um bom fruto. Você sabe qual é? É lançar veneno na raiz. Hoje a grande preocupação do mundo é com os venenos que nós usamos para combater as pragas. O quanto deste veneno está vindo para nós. E muitas pessoas que deveriam dar bom fruto, têm um fruto de aparência boa, mas que sua raiz foi envenenada. Como se envenena uma raiz? No passado, envenenando as águas. E como se envenenava as águas? Com o absinto, que é citado em Apocalipse. E o absinto torna as águas amargas. E a Bíblia diz que nós não devemos ter raiz de amargura. Então, nós não podemos permitir que seja contaminado. Hoje mesmo eu dizia a uma pessoa sobre o grande problema de não perdoarmos, que é um tipo de amargura. Quando nutrimos a mágoa. Sabe qual é o problema da amargura, ou do rancor, ou da mágoa, ou do não perdoar? É que quando você não perdoa, você traz para sempre, conectado a você, aquela pessoa que você não perdoa. Quando você perdoa, você não só libera a pessoa, você se libera da pessoa. Muita gente continua, tanto que existe um ditado que diz, ex é para sempre. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado. Ex é para sempre. Ex continua presente sempre. Então, por quê? Porque não é simples de se soltar dessas coisas. E há muita gente que está nutrindo uma raiz de amargura, não que a raiz seja amarga em si mesmo, mas está contaminando o solo. E deveria dar bom fruto. E o fruto tem toda a aparência de bom, mas quando você morde, você morre. Há muita gente que se ofende. É outra maneira de contaminar. Sabe, ofensa tem um segredo para que nós vençamos. Você tem que encarar a ofensa como qualquer outro veneno. Para que ele surta efeito, você tem que tomá-lo. Se você não toma o veneno não tem efeito em você. Assim é a ofensa. Muitas pessoas estão engolindo a ofensa. E então a ofensa está produzindo neles. O que Jesus está falando é que Ele quer se manifestar como a videira verdadeira em nossas vidas. E a evidência de que nós somos fiéis, que nós estamos nele, que nós permanecemos nele, se as minhas palavras estiverem em vós e permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. A evidência de que eu estou e permaneço em Cristo é que eu frutifico sem cessar. Venha comigo ao livro dos Salmos, e com isso terminamos. Salmo de número 1. Nós não podemos falar dessas coisas sem falar do Salmo número 1.
No versículo 3 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Esta palavra diz: ele é como árvore plantada. No hebraico, a melhor tradução não seria simplesmente plantada. Porque você planta uma muda, você semeia uma semente, mas uma árvore, você replanta. Uma árvore é replantada. Então, dizem os estudiosos da língua hebraica que o mais correto seria: ele é como árvore replantada junto à corrente de muitas águas. Ela estava num lugar onde ela não podia ter a sua folhagem sempre viva, onde ela não dava frutos sempre, mas agora ela está replantada junto às correntes de muitas águas, e por causa disso, sua folhagem jamais murcha, e no devido tempo, ela sempre frutifica. Sabe o que é isso? É tirado do natural e colocado no sobrenatural. Porque veja bem, folhagem murchar é algo natural. Quando chega o outono e depois o inverno, começa a se desfolhar a árvore. Ela perde as folhas. Por quê? Porque é natural. E se perder as folhas é natural, permanecer sempre com as folhas é sobrenatural. É por isso que nós somos retirados do natural e replantados no sobrenatural. Abraão e Sara foram retirados do natural e replantados no sobrenatural. E como foram replantados no sobrenatural, ela com 90 anos e ele com 100 anos deram fruto. Isto é que é a nossa vida, é assim que nós precisamos. Deus, replanta-me no rio de vida. Coloca-me aonde eu possa absorver. Quero estar em Cristo. E quero que Cristo esteja em mim, para que eu dê fruto, para que eu seja limpo e venha a dar ainda mais fruto. Você que nos ouve pela live e nunca tomou uma decisão por Cristo Jesus, você que diz: mas eu conheço Jesus. Talvez você conheça muito a respeito de Jesus, mas eu quero que você conheça de fato a Jesus. Disse o Senhor: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu quero que a voz de Cristo seja familiar a você. Então a única forma que nós temos é estar em Cristo e Cristo estar em nós. Quando isto ocorre? Quando o aceitamos como nosso Senhor e nosso Salvador. Eu convido você que nos ouve a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eu quero fazer uma primeira oração por você. Senhor Jesus, esta vida hoje toma uma decisão por Cristo de conhecer-te verdadeiramente.
Não apenas conhecer a respeito do Senhor, mas conhecer o Senhor. É o que nós te pedimos agora e desde já te agradecemos. E a todos que nos escutam, eu quero convidá-los a frutificar, a sermos fiéis, porque a fidelidade traz multiplicação. O que tinha 5 trouxe 10, o que tinha 2 trouxe 4. Fidelidade, servo bom e fiel. Quero ser replantado junto à corrente de muitas águas. Queremos viver o sobrenatural de Deus. Então, eu quero orar por você, Senhor nosso Deus. Eu quero orar agora pelos nossos amados e por mim próprio. Orar por eles e orar com eles. Orar para que vivamos esse fluxo de vida da videira em nossas vidas, que traga ao exterior o frutificar e o muito frutificar. Porque a tua palavra diz: eu vos designei para que indo deem muito fruto e o vosso fruto permaneça. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.